It's time! Finalmente tivemos a luta entre Lacrolas versus Nerdolas, um embate épico que aconteceu no podcast Inteligência Limitada. E também vamos repercutir a guerra psicológica de Geek SP contra Peter Jordan do Ei Nerd e seu anúncio de saída da Liga Nerdola. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Nerd. Olá, News! Para você que está chegando agora, esse é o canal Capitão Maker, o canal que você entende a referência. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, já deixa o like aí rapidinho para não esquecer que eu vi que no outro vídeo vocês comentaram, participaram muito, inclusive muito obrigado aí pela participação de todos. Rapaz, eu estou aprendendo muito com os comentários, eu estou lendo os comentários e falando, pô, essa galera aqui é incrível, gente, de verdade mesmo, parabéns aí, é muito bacana, é uma forma de conhecer vocês também, ou seja, vocês me conhecem aqui com a minha opinião e através dos comentários eu consigo conhecer vocês um pouquinho aí com a opinião de vocês, inclusive, tá, gente, com pessoas discordando. Mas enfim, não tem problema se você discordar, aqui a liberdade de expressão prevalece. Então, dito isso, vamos começar aqui a repercutir sobre o debate que foi, assim, muito interessante no meu ponto de vista. Então já vou falar aqui quem eram os debatedores. Representando então à direita, temos aí os Nerdolas com os canais Traje Cômico, Heróis e Mais e Gigante Richard. Representando à esquerda, temos os canais Lacrolas. Eles não quiseram assumir esse manto de Lacrola, tá? Lacrola seriam nerds que concordam com os lacres, tá? Por serem de esquerda, mas mesmo assim eles não gostaram dessa titulação. Então, às vezes eu vou me referir aqui, respeitosamente, enfim, de nerds de esquerda, tá? Para ficar mais fácil aqui. Então, representando a esquerda, temos aí os canais Miguel Loquia, Quatro Coisas com o Pablo e Hiromania com Luiz Celari. E assim, gente, aqui eu não vou detalhar sobre o debate, mas eu vou falar aqui rapidamente para que você entenda como foi o posicionamento de cada um ali. Eu vou começar então aqui com a direita, né, com o pessoal nerdola. O Wagner do canal Traje Cômico, ele realmente estava extremamente preparado para o debate e ele trouxe ali algumas informações, inclusive fontes ali para que, se alguém duvidasse dele, pudesse certificar ali naquelas fontes e diversas fontes validadas aí para realmente pontuar ali o argumento e o pessoal que duvidar, tanto também quem estivesse assistindo pudesse verificar certinho as fontes, porque uma das estratégias de quem é de esquerda é falar que não tem fundamentação ou que seria teoria da conspiração, e já eu falo isso. Já o Elvis Ventura buscou ali desmistificar um pouco dessa questão do preconceito, né? O Elvis, o Tony e o Elvis, porque o que acontece? Muita gente acaba associando a Liga Nerdola a pessoas que seriam aí racis, né? Até justificando isso como motivo pelo qual não aceitaram o Capitão Sem Soro, como diz o pessoal da linhagem geek, ou seja, o Sam Wilson, porque supostamente só porque ele seria negro. Mas não, ali o Elvis e o Tony deixaram bem claro que mesmo se fosse, por exemplo, a passagem de manto pro Buck, também achariam ruim, porque eles não são a favor do herói manto. Esse foi o ponto justificado, e que a maioria ali, por exemplo, o Macho Geek também é contrário a essa questão do herói manto. Já eu sou favorável, olha só, tenho um ponto de vista diferente, e eu também destaco uma fala que permeia o universo nerdola, que discordar não é ofensa, ou seja, você tem o direito de ter a sua opinião, assim como o Elvis e o Tony têm a deles, o Wagner Tomazoni tem a opinião dele também, tanto que o Wagner gostou do Capitão Sem Soro, eu não gostei. Ele gostou porque assim não teve aquela lacre explícito, mas eu, por exemplo, não gostei do roteiro. O roteiro ficou muito abaixo, mas sou favorável aí à passagem de manto. E no caso, o Gigante Richard, ele até brincou, né, que ficou com pouco tempo para falar, porque Heróis e Mais e Traje Cômico usaram bastante do tempo, mas foi muito interessante, porque o Gigante Richard, ele conseguia sintetizar de forma muito prática e muito fácil de entender aquilo que o Wagner e o canal Heróis e Mais traziam ali de informação. Então foi muito interessante e aparentemente ninguém ali combinou como seria essa estratégia deles ali e acabou funcionando muito bem nesse debate. Já Miguel Loquia, representando os nerds aí de esquerda, ele
não gostou muito das referências, ele pôs dúvidas se não tinha ali um viés de confirmação às referências trazidas pelo Wagner do canal Tragicômico e colocou dúvida aí sobre isso. E, segundo ele, não estava sendo muito claro ou muito bem definido o que seria a lacração, para ele então se posicionar favorável ou não. Já o Pablo do canal Quatro Coisas, ele assim, achava que tudo é uma teoria da conspiração. Ele já veio com isso na mente, assim. Então você vai perceber isso quando você assistir o debate. Ele já foi ali, assim, pensando que tudo era uma teoria da conspiração e de duvidar que a esquerda teria tamanho poder de influência e estaria fazendo isso de forma premeditada como uma grande teoria da conspiração. Então, aí, mais uma vez, colocando dúvidas sobre algumas fontes que o Wagner trouxe ali, mas foi muito explícito ali e aparentemente eles não tinham conhecimento sobre essas fontes. Inclusive, sequer tinham conhecimento dos lacres em Aranhaverso 2. E olha só, vou contar um segredo para vocês. Eu gosto muito de Aranhaverso 2, mas tem lacração pesada. Não é tanto no texto. No texto ali você vai encontrar mais ali no Aranha Punk, mas nas imagens, né? Inclusive o Elvis destaca uma das imagens que tem lá, que é tenso pelo recado que dá para as crianças. Eu deixo vocês aí assistindo o debate para vocês entenderem aí. Eu não vou contar aqui também, porque eu acho interessante vocês assistirem o debate, vale a pena. E olha só, e uma surpresa muito bacana foi o Hiromania, foi ali o Luiz Celari, que realmente fez perguntas aí do lado da esquerda, ele fez perguntas com o intuito real de entender e aparentemente entendeu o que é a lacração e deu ali o seu posicionamento, fez algumas explicações e também destacou: será que nós não estamos gostando desses filmes porque o roteiro é muito ruim? E aí você vê um roteiro ruim, ao mesmo tempo que eles estão colocando uma diversidade que fica forçada por conta também do roteiro que não coloca isso de forma mais adequada. Então ele levantou um questionamento nessa linha e realmente foi muito interessante essa ponderação aí e essa busca de entendimento por parte do Luiz Celari, que eu acredito que na esquerda foi aí um dos grandes destaques. Do lado da direita ali, toda a tecnicidade do Wagner foi muito forte e o carisma aí do Richard foi bem legal, ou do Giga, né? Acho que é mais fácil falar assim. E o canal Heróis e Mais, que simplesmente assim, ó, sabe, tava ali aquela situação de entender quem é nerdola de uma maneira errada, pronto, não tem mais como, porque já deixou bem claro ali o que é ser um nerdola, é contrário àquela determinada alteração ali. Inclusive, o Elvis destacou bastante o fato dele gostar do Sam Wilson, mas não como Capitão América, e sim como Falcão. Bom, pessoal, foi bem interessante, eu super recomendo que vocês assistam, e agora eu vou falar um pouquinho aí do Geek SP e a polêmica dele aí com o Peter Jordan. O homem não para de atacar o Peter Jordan, e realmente, assim, gente, eu fui verificar, tá? Eu fiquei sabendo por conta dessas tretas todas, e aí recebi aqui a atualização do canal dele, fui ver, e realmente ele não gosta muito aí do Peter, uma maneira meio sutil de dizer, e acabou até se envolvendo com alguns ataques aí, até mesmo ao Elvis do canal Heróis e Mais, mas assim, eles já estão bem. E já que o Geek SP ele é um pouquinho aí do universo maromba, vou fazer uma zoeira aqui. Quem você pensa que é, rapaz? O Super Xandão escondido atrás do bigode? A.K.A. Geek SP, falando aí em bigode, eu consigo ver daqui o suco do super soldado escorrendo do seu bigode. Geek SP, você é natural ou você é fake nerd? Cuidado, Geek SP. Você está parecendo o vilão o valentão que tenta bater no Peter Parker. E você está aí como um valentão querendo bater no Peter Jordan do Ei Nerd. Cuidado, Geek SP, algumas palavras que você usa e até algumas vezes que você descredibiliza certos produtos do nosso Peter aqui pode acabar te complicando, Geek SP. Se você conhece aí, por exemplo, Geek, o pessoal aí maromba conhece o Gorgonoid, sabe que ele mesmo se autocritica por conta do chilique, né, que ele chama de chilique mesmo, que ele dá, e acabou tomando processo por isso. Eu não quero mais citar a Liga aqui como eu da Liga,
Tipo, porque eu sei que vai respingar neles tudo que eu falar aqui. E eu também não quero ter briefing, tá ligado? Eu não quero. Eu fiz o meu canal, é o Carlos Seguetti aqui, tá ligado? Com os seus defeitos e com as suas qualidades. Eu achei interessante você declarar que publicamente não está mais na liga, mas assim, continua aí participando com os caras em off. Bom, por hoje é isso. Já deixa o seu like se você esqueceu de deixar o like, hein? Olha, teve gente que esqueceu de deixar o like. Gostou do vídeo, mas não deixou o like? Então deixa o like, é importante aqui para a plataforma, né? Comenta aí também, fica à vontade em comentar, se inscreva se ainda não for inscrito e ativa o sininho. Pessoal, muito obrigado e até a próxima!